Ja. Bom dia a todos, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar daqui a pouquinho, deixar o pessoal entrar. Bom dia a todos, tudo bem? Vamos deixar o pessoal conectar mais uns minutinhos e já começamos a nossa apresentação hoje.
Bem, pessoal, bom dia a todos. Obrigado pela presença de vocês. Vamos começar a nossa sessão. Eu sou o Richard McElroy, sou responsável de canais da HashiCorp na América Latina. A sessão de hoje, nesse webinar, discutiremos os benefícios que o Terraform Cloud oferece aos seus clientes de Microsoft Azure, que estão considerando o Terraform como workflow para provisionar e gerenciar a infraestrutura em sua organização. Hoje, nos panelistas aqui, temos o Rodrigo Fonseca, o Senior Cloud Solution Architect da Microsoft Azure, o Wallace Figueiredo, o nosso Solutions Engineer da HashiCorp para a América Latina, o Maurício Astácio, o Senior Director de Cloud Partners para a Microsoft, e o Fernando Oliveira, o nosso diretor de Latinoamérica e o Caribe. Alguns itens importantes para vocês. Esta sessão será gravada e a gravação será parada durante a sessão de perguntas e respostas. E no final desse webinar, postarei a pesquisa de satisfação de vocês, desse webinar, para a gente fazer eventos em futuros em conjunto. Tá bom? Muito obrigado a todos. Peguem o seu cafezinho, o seu chá. Wallace e Rodrigo, a sessão é tudo de vocês aí. Obrigado, Richard. Obrigado pela introdução, pessoal. Estava mutado aqui. Bom, excelente. Bom dia a todos, bom dia, pessoal. Bom, a ideia é a gente falar um pouquinho, né, em como o Terraform consegue ajudar vocês a acelerar essa jornada, né, na Azure em específico. A gente vai expandir bastante, a gente vai falar um pouquinho de toda essa caminhada, desafios que vocês podem encontrar. Então, fiquem à vontade de fazer qualquer tipo de pergunta. Ao final, a gente vai respondê-la sem problema. Beleza? Bom, desde o princípio, eu já vou chamar meu amigo Rodrigo para fazer alguns comentários exatamente sobre essa nossa parceria. Então, Rodrigo, por favor, faça uma introdução aí da nossa parceria. Obrigado, Wallace. Obrigado, Richard, pela introdução também. Bom dia a todos e a todas que estão aí com a gente nesse webcast hoje. E como o Wallace estava comentando, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a parceria da Microsoft com a HashiCorp, né, e de por que a gente se importa, né? Por que a gente gosta de ter a HashiCorp com o Terraform junto com a plataforma do Azure. E a Microsoft tem investido bastante, né, junto com a parceria da HashiCorp. Hoje, o Terraform está disponível nativamente dentro do Cloud Shell, né? O Azure ele tem um componente de Shell diretamente no browser, diretamente via web, onde você consegue rodar os comandos e fazer o deployment. E essa console já vem nativamente com o Terraform instalado, ou seja, você consegue carregar os seus templates Terraform dentro desse Shell e fazer o deploy a partir desse Shell, para ter uma experiência mais transparente para o usuário e para você não precisar ficar se preocupando em fazer o setup da sua máquina, né? Ou seja, tem que baixar o Terraform na versão tal, instalar na minha máquina. Não, você não precisa. Você simplesmente, a partir da nuvem, do Cloud Shell, você dispara o seu deployment, né? A Microsoft tem contribuído muito dentro do repositório da Terraform com novos providers, com novos módulos, né? Em média, a gente contribui com novos providers a cada 2 semanas. A gente tem providers para o Azure tradicional, né, que a gente chama de Azure ARM, o ARM. A gente tem para Azure Stack, que é a solução híbrida para cloud privada dentro do seu data center, né? E a gente tem para Azure Active Directory, que é a nossa solução de identidade e segurança. A gente também construiu uma solução de gestão de imagem, que é o VM Image Builder, que é o serviço de gestão de imagem de VM dentro do Azure, que é construído em cima do HashiCorp Packer, né, que é uma solução da HashiCorp para gestão de imagem. Então, você tem uma integração muito grande dos serviços Microsoft com os serviços da Terraform. Além do mais, pensando na jornada de DevOps, né, que é algo que a gente vê que a maioria dos clientes e dos nossos parceiros vem adotando, né, junto com, seja o Azure DevOps, seja com o GitHub, que são as duas principais plataformas da Microsoft de gestão de código, de DevOps, né, deployment integrado. A gente tem também um suporte dessas plataformas, DevOps e o GitHub, para suporte a Terraform. Então, a gente consegue, através do Terraform, ter uma orquestração de todo o ciclo de deployment, não só do deployment do código da sua aplicação, mas o deployment da sua infraestrutura como código, né? Então, você consegue criar suas máquinas virtuais, seu cluster de Kubernetes, seus websites, toda a infraestrutura necessária
para subir como código e depois você fazer o deployment do código da sua aplicação, né, do seu IP, e ter a sua solução disponível na nuvem. Isso tem N benefícios, né? A gente vai falar, claro, um pouco disso ao longo da sessão de hoje, mas você consegue reduzir erros de configuração, você reduz o tempo de deployment, você melhora a qualidade dos seus deployments, a documentação, né? E fica mais fácil fazer alterações para novas versões, para aumento de ambiente, né? E tudo isso conta com o suporte nativo da Azure, né? Com documentações tanto no site da Terraform quanto no site da Microsoft, né? Então, na documentação do Azure, a gente tem uma área específica de Terraform que fala, explica como funciona, como são os providers, e que leva você depois para a documentação da Terraform, onde tem os maiores detalhes dos providers, né? Os exemplos. A gente tem a integração do Cloud Shell com o Terraform, que eu já comentei. E a gente tem os módulos, né? Então, a gente tem um registro tanto de providers de Azure, quanto os módulos de Azure, que ajudam a facilitar o deployment de alguns tipos de recursos, né? De alguns tipos de serviços, usando o Terraform, né? Então, como vocês veem no slide, no último bullet que aparece ali, docs.microsoft.com/azure/terraform, é a documentação oficial do Azure falando especificamente de Terraform e aí fazendo os links com a documentação oficial da HashiCorp, né, para quando você precisar de mais informações. Perfeito, perfeito. Obrigado pelo comentário, Rodrigo. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho agora do Terraform em si, entender a solução de uma maneira geral e, como eu comentei com vocês, né, essa jornada que normalmente as empresas costumam passar uma vez que adotam uma solução como o Terraform, tá? Então, enfim, o Terraform ele é uma solução que nos provê basicamente a fundação para a infraestrutura as code, né? Ele é um habilitador, por assim dizer. Então, quando a gente está buscando ter esse tipo de estratégia, principalmente com o advento de nuvem, onde se faz bem necessário, né, trazer toda essa agilidade e esse controle do que a gente está colocando para rodar, é onde uma solução como o Terraform faz muito sentido. Tá? Os principais casos de uso que a gente cobre com o Terraform é toda uma parte de colaboração na forma como a gente desenvolve a infraestrutura como código em si. Então, isso é algo que também é muito importante, né? Ter vários times que gerenciam ou projetos diferentes, ou que sejam squads diferentes, tribos, ou, enfim, ou elementos mesmo dentro do próprio time de infraestrutura que tem diferentes focos, né? Como, por exemplo, você tem um time de networking, você tem um time de banco de dados, e cada um pode gerenciar a sua própria infraestrutura com seu próprio ciclo de vida de uma forma colaborativa, né? Pensando em múltiplas pessoas dentro do próprio time, como pensando nesses diferentes times interagindo entre si e trocando informações que podem ou não ser pertinentes a outras equipes, né? Logo em seguida, a gente tem toda a parte de compliance que, além de trazer essa agilidade, né, para a gente conseguir fazer todo esse deployment, colocar essa infra para rodar, é muito interessante que seja feito com controle. Então, que em tempo de execução eu consiga avaliar e criar determinadas políticas para serem avaliadas nesse momento, né, nesse momento de execução, para entender se está em compliance ou não com normas da nossa companhia. Então, isso é bem interessante porque eu não dependo única e exclusivamente de guardrails que são criados dentro da nuvem. Claro que é interessante trabalhar de uma forma integrada, né? Então, você ter os seus guardrails, né, como, por exemplo, até a própria nuvem da Microsoft consegue oferecer para a gente, né? Mas, em conjunto disso, você também trabalhar com guardrails que são executados, que são avaliados em tempo de execução. Então, isso é muito importante, tá? E, por fim, a possibilidade de trazer uma infraestrutura, assim, provisionar sua infraestrutura no modo de autosserviço, né? Então, você começa a trabalhar num relacionamento de producer e consumer aí, onde o pessoal de infra começa a desenvolver como módulos privados, com propósito específico, com foco em reusabilidade, e você tem a sua área usuária, como, por exemplo, um desenvolvedor que precisa botar uma aplicação Java, Python, Ruby, .NET para rodar, simplesmente consumindo esses módulos. Então, vai garantir a agilidade, porque o módulo basicamente já faz o deployment de tudo, né? E ele vai simplesmente inserir informações que já estão ali no dia a dia dele, né? Como onde está o caminho do executável e coisas desse tipo, né? Então, tais agilidade realmente permite com que você comece a explorar muito mais a questão do autosserviço. Infraestrutura como código, de uma maneira geral, o fato dela estar
como código já nos auxilia muito, né? Porque nos traz toda essa capacidade de ter um VCS ali conectado, né? Então, nos ajudando em toda essa parte da administração do código, code reviewing e etc. Então, isso é muito interessante porque nos ajuda muito na redução de erro humano, né? Basicamente, quando eu falo de ter essa integração de um VCS, eu estou falando de múltiplos elementos do Terraform Cloud, eu não estou falando em específico de ter somente o código de infraestrutura, a gente vai entender mais para frente aonde eu consigo ter esse tipo de interação com repositórios, né? Então, isso é algo que é bem interessante, nos ajuda demais a automatizar todo o processo, né? E, por fim, os provedores que eles são open source, então vocês conseguem tanto verificar o que tem ali dentro, como eles estão fazendo, como eles estão trabalhando, propor mudanças, ter um contato muito próximo, né, com os desenvolvedores, por assim dizer, e vocês conseguem ter uma interação bem interessante. E, além disso, claro, a plataforma ela é uma plataforma, enfim, o próprio Terraform em si ele é open source, e ele também permite com que você consiga trazer o seu próprio provider. Então, caso você tenha alguma infraestrutura que ela não seja suportada pelo Terraform, fazer o desenvolvimento de um provedor para suportar essa infraestrutura é um processo bem documentado, né? E em muitos casos acaba sendo até um processo simples e você consegue basicamente fazer com que o Terraform suporte alguma infraestrutura particular sua ou algum sistema que você desenvolveu, ou algum middleware que você acabou desenvolvendo no decorrer do tempo. Então é algo que é bem interessante, tá? E assim, eu acho que acima de tudo garante muita flexibilidade para a gente, beleza? Os providers, eu diria que os providers são basicamente o cérebro de tudo aqui, porque eles são os responsáveis por traduzir o que nós escrevemos no código em infraestrutura, né? Então, eles são os caras que vão fazer os API calls dentro dos provedores de infraestrutura. Nesse caso, quando a gente está falando em específico da Azure, ele que vai fazer os API calls contra a nuvem da Microsoft e vai começar a provisionar a nossa infraestrutura em si. Então, na verdade, todo o trabalho pesado, por assim dizer, está nesse cara, né? Por isso que a gente consegue ter o Terraform baseado assim como uma linguagem declarativa, por assim dizer, né? Então ali eu escrevo basicamente o que eu quero, eu não preciso escrever como fazer, né? Então vou lá e falo assim, eu quero uma virtual machine, e aí toda a lógica de como eu crio essa virtual machine é o provider que se encarrega disso. Então isso é algo muito importante, traz muita simplicidade para todo o processo, e até a curva de aprendizado da solução ela acaba sendo extremamente curta, né? Porque é o que eu brinco, né? Quase como escrever em inglês, né? Quando você está declarando os seus recursos ali dentro, você vai dizer o que você quer, passar ali alguns atributos e parâmetros, e basicamente quem vai fazer todo o trabalho sujo, por assim dizer, são os provedores, né? E falando sobre os provedores... por favor. Desculpa, deixa eu só... até complementando, né, tem uma coisa muito legal que o Terraform faz, que é a questão das dependências, né? Então, muitas vezes, quando você cria um recurso, como você falou, da máquina virtual, você tem uma dependência de criar uma rede. O Terraform ele organiza as dependências, então você declara independente da ordem, né? E ele consegue depois organizar os recursos da forma que eles precisam ser criados na ordem lógica e fazer a declaração, né? E até complementando, todos os parâmetros que os recursos suportam, que nem uma máquina virtual, né? Você pode definir tamanho, você pode definir usuário e senha, rede, IP. Então, tudo isso você consegue declarar como variáveis, por exemplo, dentro do Terraform e fazer com que as máquinas nasçam já com aquelas configurações corretas, né? Exatamente. E um ponto que é interessante, pessoal, é que assim, quando a gente está falando dos provedores, né, o Rodrigo até pontuou a questão dos diferentes provedores que nós temos, né? Então temos toda a parte de recurso, que digamos que é a nuvem de uma forma mais geral, né? O Azure Cloud, temos também específico para AD e específico para DevOps. Mas uma coisa que é bem interessante aqui é que vocês entendam que isso foi um trabalho feito a 4 mãos, né? Então, se vocês olharem, por exemplo, nos repositórios onde estão armazenados esses provedores, vocês vão observar que tem muita gente do time Microsoft lá, existem vários commits que são feitos pelo time da própria Microsoft. Então, é de fato um trabalho conjunto que foi feito entre as duas companhias, né? Então, eu acho que materializando muito dessa parceria que a gente está comentando aqui para vocês. Não sei, Rodrigo, tem algum outro comentário adicional aqui sobre os provedores? O que eu queria deixar claro é,
eu comentei anteriormente, né, que a gente atualiza os provedores a cada 2 semanas em média. Por quê? Porque basicamente a cada 2 semanas a gente tem coisa nova no Azure. Então sempre que tem uma versão nova, um serviço novo sendo lançado, seja em Public Preview ou em GA, ele já sai com o provedor de Terraform. Né? Então, se amanhã a Microsoft lançar uma nova versão, por exemplo, do AKS, que é o nosso serviço de Kubernetes, já vai estar um provedor pronto. Né? Então, isso é lançado em tempo real, não é assim, sai no portal para depois de um mês sair no Terraform. Não. Tem acompanhado o ritmo de lançamento global dos produtos. Tá? Então, por isso que tem tanto commit, né? Como o Wallace colocou. Uhum. Porque a gente faz questão de manter os serviços atualizados para que você já possa usar no seu Terraform os últimos lançamentos do Azure. Excelente. Quando a gente fala da adoção, eu vou entrar um pouco mais em detalhes aqui na adoção da solução, mas eu acho que uma mensagem que ela é bem importante deixar clara para vocês é que assim, a HashiCorp ela consegue suportar vocês em toda essa jornada de adoção, ou seja, desde o início até quando você está no momento de expansão da utilização e até o momento em que você começa a inovar em cima daquilo. Né? Então, são momentos que são bem importantes, são momentos chaves nessa adoção e a gente consegue auxiliar vocês do início ao fim. Quando eu falo auxiliar vocês, traduzindo um pouco isso, diferente de alguns vendors de soluções open source que possuem um Tier Enterprise, e o Tier Enterprise é basicamente um suporte que eles provêm, no nosso caso, a gente não está falando disso, eu estou falando de features que elas realmente vão te ajudar a seguir nessa jornada, tá? Então, esse é um ponto que ele é bem importante, tá, pessoal? Quando eu falo de um Terraform num Tier Enterprise, eu não estou falando simplesmente de suportar o Terraform Open Source que você está rodando. Eu estou falando basicamente de trazer um set de features que podem auxiliar e muito, né, em todo esse processo de adoção da solução e popularização dela dentro do seu ambiente. Tá? Então, esse é um ponto que ele é bem interessante, ok? E vamos falar um pouquinho, então, entender os passos dessa jornada, como nós temos visto, o que nós temos visto que acontece nos nossos clientes, né? E quais são os desafios e como a gente consegue ajudar, tá? Então, quando você começa, acho que o primeiro passo ele é natural e entendam que nós encorajamos os nossos clientes a fazerem isso. Então, você quer ter uma iniciativa de infraestrutura como código, você quer começar, você quer aprender a solução, vão no site da HashiCorp, baixem um binário do Terraform, usem no seu computador, brinquem à vontade, criem sua infraestrutura, criem pequenos ambientes e comecem a interagir para entender como a solução funciona, tá? Mas de uma forma muito geral, digamos assim, ou melhor, explicando como funciona o fluxo em si do Terraform Open Source, por assim dizer, né? Então, o seu primeiro passo é você ir ao site, fazer o download do binário, ele é literalmente um binário multiplataforma, roda até em ARM, então, bem tranquilo. Tá? A ARM, quando eu falo arquitetura de processador, não a ARM da Microsoft, só para deixar claro, né? Então, depois você acabar criando seus arquivos de configuração, né? Os seus arquivos TF, os seus TF-vars, onde você vai especificar o que você quer criar, suas variáveis, seus provedores. Você vai rodar um Terraform init para basicamente inicializar os seus provedores, fazer o download, né, das dependências que existem ali. Ops, acho que eu dei 2 cliques, mas tudo bem. Depois você vai rodar um plan, que é basicamente um dry run, então ele vai mostrar para você tudo o que ele vai fazer, então o que ele vai criar, o que ele deleta, o que ele altera, né? E por fim não, porque ainda tem, digamos que um último acontecimento aí, mas olhando o workflow, né? Por fim, ele vai rodar você roda um apply, que é quando você exatamente começa a chamar essas APIs que eu comentei com vocês dos providers, né? Então, você vai ter basicamente no caso de um Azure RM como provider, você vai começar de fato a criar suas virtual machines, sua rede, seu banco de dados e etc. Tá? É no momento do apply. O que é gerado como um colateral de tudo isso é um arquivo de estado. Então, da mesma forma que eu comentei com vocês que o provedor ele seria o cérebro do Terraform, o arquivo de estado ele seria como se fosse o coração. Então, entendemos aqui que ambos são vitais para o funcionamento do Terraform, né? E por que o arquivo de estado ele é interessante? Ele é o cara que ele vai pegar todas as mudanças que você fez e você vai armazenar nesse arquivo. E a partir daí, tudo que você começar a fazer, o Terraform vai fazer como se fosse um comparativo com o arquivo de estado. Então, legal, criei uma máquina que ela é uma máquina pequena, por exemplo. Eu alterei ela, agora é uma máquina média. Legal. Ele vai olhar o arquivo de estado e falar assim, tá bom, eu tinha uma máquina pequena aqui, eu preciso trocar.
Então, quando você roda um planner, ele vai falar, agora eu tenho que mudar esta máquina, ele vai declarar essa mudança para você, tá? Então, o arquivo de estado é uma foto do seu ambiente e é quando o Terraform vai começar a entender o que ele tem que fazer. Ou seja, se você fizer qualquer coisa com esse arquivo de estado, se você perder esse arquivo de estado, se ele se corrompe, a referência do Terraform é simplesmente perdida. E você agora tem um ambiente que ele não é mais gerenciado pelo Terraform, por assim dizer. Você tem que fazer uma série de processos, e são processos bem complicados para você tentar trazer isso de volta. Tá? Então, temos que sempre cuidar muito bem do arquivo de estado, colocar muita atenção nesse cara. Tá? Algumas considerações sobre esse tipo de deployment, né? Access keys. Então, todos os dados, assim, eu diria que você sempre vai ter informações sensíveis meio que em duas partes, né? Nas suas access keys, basicamente, que é como você vai se autenticar com o seu provider para você ter a capacidade de fazer essas mudanças. Mas fora isso, né? Não é só uma questão de provider, às vezes você tem outros sistemas, você tem banco de dados, então você tem outros níveis de interação, onde você terá outras access keys de uma maneira geral. Então, ali tem muita informação sensível e também no próprio arquivo de estado. Então, outro motivo pelo qual ele é um cara extremamente importante. Você pode ter informações sensíveis nele também, tá? Então, fica aí como um alerta. Mas quando a gente começa a falar das access keys, como elas são armazenadas na questão do open source? Na verdade, elas não são, de uma certa forma, né? Então, ou você vai colocar isso como uma variável de ambiente, ou você vai colocar isso hard-coded dentro do arquivo de variáveis do próprio Terraform, ou até mesmo, em alguns casos, alguns clientes acabam convertendo isso em base 64, mas sabemos que base 64 não é um tipo de criptografia, né? Então, isso é facilmente reversível. Portanto, seu dado sensível e que é extremamente crítico, imagine o que acontece se uma chave dessa cai na mão de uma pessoa indesejada, o que ela poderia fazer. Né? Acho que da noite para o dia você estaria minerando Bitcoin. Então, é algo que é bem complicado, tem que botar um pouco de atenção nisso. Né? Arquivo de estado, como eu comentei, tem muita informação ali, mas além da informação sensível, ele em si carrega muita informação importante, onde, caso você perca esse cara, você vai ter o seu deploy de infraestrutura comprometido desde o Terraform, tá? E um detalhe muito importante, Open Source não suporta colaboração. É dizer que, se você tem múltiplas pessoas fazendo deployment ao mesmo tempo para a mesma infraestrutura, você pode corromper o arquivo de estado. O Open Source foi feito para indivíduos, não foi feito para equipes. Então, esse é um outro problema, onde quando você começa a estender o uso do open source, por exemplo, para você provisionar infraestrutura e começa a trabalhar com múltiplas pessoas, você tem uma série de limitações aí pela forma como o próprio open source ele foi criado, tá? Então, e ao mesmo tempo que você tem uma série de limitações, você também começa a trazer um pouco de risco, por assim dizer, né? Como esse que eu comentei com vocês. Duas pessoas fazendo mudança ao mesmo tempo podem corromper o arquivo de estado e gerar os problemas que eu comentei, tá? Você não tem API, então, basicamente, para você poder interagir externamente com todo esse workflow, é uma coisa extremamente complexa, por assim dizer, porque você não tem API, você não consegue obter dados, você não consegue... Basicamente, o que você vai ter são outputs de uma CLI. Então, se você quiser tentar obter dado, você vai ter que tratar essas saídas, tá? Alguns workarounds que nós temos visto. O primeiro... né, são basicamente os clientes, ou seja, trabalhando com seus jump servers ou criando containers para poder rodar essas execuções do Terraform. Então, basicamente, você tem ali o seu código num repositório, que você já pode ter ali um processo organizado de code reviewing, por exemplo, mas aí você tem um processo onde você clona aquele código para dentro de um container ou de uma VM e você roda isso. Quando eu falo rodar isso, eu entendo que existem dois lados, né? Nós temos vários clientes que o rodar isso implica em realmente ele rodar manualmente essas saídas. Tem alguns outros casos onde existe um certo nível de automação, mas muitas vezes mesmo esse certo nível de automação não mitiga muito dos riscos que existem nessas execuções, tá? Então esse é um ponto que ele é bem importante. As access keys, outra vez, setadas ou como variáveis de ambiente para esses containers VM ou dentro do arquivo, tá? Ou muitas vezes, até pegando um caso bem particular de Azure, né? Você pode trabalhar o Key Vault, mas muitos casos onde você trabalha o Key Vault, você tem vários scripts que estão fazendo essa interação para que você consiga trazer esse dado e prover para essa execução. Então,
eu acho que um grande ponto aqui que ele é bem interessante e eu acho que uma mensagem que ela é central aqui no que eu estou mostrando para vocês é que existem várias formas de você começar a trazer um certo nível de automação para o open source, mas isso vai implicar em uma complexidade adicional por trazer várias coisas third party, por assim dizer. Então, são scripts, são N outros projetos open source. Então, você começa a trazer um nível de complexidade para você cuidar desse seu pipeline, para você tratar essa automação, que no final, algo que foi feito para simplesmente simplificar, de trazer agilidade, pode acabar te trazendo uma carga operacional, onde, se a gente for fazer um comparativo, acaba não compensando, né? Porque você tem que fazer setups de pipeline, você tem que fazer setups de onde você vai armazenar tudo isso, você tem que coordenar tudo isso, você tem que coordenar todas essas soluções, e são vários moving parts que você tem aí, que pode acabar te gerando uma dor de cabeça no lado operacional, tá? E a parte do estado, você ainda tem que cuidar desse cara. Então, muitas vezes a gente vê os clientes jogando, por exemplo, para dentro de um blob storage, onde você tem ali um controle de versionamento e você tem um controle de criptografia. Aqui, quando eu falo de criptografia, eu vou colocar metade, eu vou explicar para vocês o que eu quero dizer com metade nessa questão de criptografia, né? Mas você ainda não tem um controle de lock, né, desse cara. Então, quando você joga um arquivo de estado, você usa um remote backend, que nós chamamos para o arquivo de estado, você joga ele para um object storage, você tem ainda duas questões que você tem que se preocupar. Número 1, você está simplesmente usando um repositório criptografado, mas o dado que está ali dentro está aberto. É dizer que, se alguma pessoa tem acesso àquele object storage, ela tem acesso ao dado que está ali dentro, né? Então, você não tem um arquivo de estado criptografado, você tem o object storage criptografado, né? Então, é um pouco diferente. Por isso que eu falei que você tem metade, tá? Você não tem tudo criptografado. E um outro ponto que ele é muito importante é que o Object Storage não gerencia para você o lock. Então, se você ainda tem execuções paralelas, você ainda corre o mesmo risco de corromper que eu comentei com vocês anteriormente. Então, mesmo fazendo esse movimento, você ainda continua correndo risco, tá? Tanto um risco lado de segurança, como eu comentei da criptografia, como um risco até operacional, por assim dizer, pois você pode corromper o seu arquivo de estado. Tá. Isso. Alice, até deixa eu complementar uma coisa nesse ponto que você comentou. Se você olhar a documentação da Microsoft hoje do Terraform, aquele link que eu falei, ele vai falar exatamente de você colocar o arquivo de estado no Object Storage, no Blob Storage, né? E como você falou, realmente a criptografia ela ocorre no nível da plataforma, no nível do storage, mas o arquivo ele está em todo plano. Então, se qualquer pessoa que consiga ter acesso à sua storage, ela consegue ver o seu arquivo de estado. E vai ter acesso a informações sensíveis, eventualmente. Então, tem duas coisas que eu vejo que acontecem muito quando a gente começa a usar Terraform, né? Uma é como você se autentica no Azure. Então, uma das formas de se autenticar é criar o que a gente chama de CFC Principal. E o CFC Principal, muitas vezes, tem permissão de administrador da subscrição. Ele faz tudo na subscrição. E esse dado, ele fica ou no seu arquivo de estado, e ele fica também nos seus templates. Então, é uma informação muito sensível, como você falou, né? Um access key que se vazar, vai ter gente minerando Bitcoin na sua subscrição. No melhor dos casos, porque no pior pode acontecer outras coisas. E tem a questão da proteção do Object Storage, né? Porque o Blob Storage ele pode ser público. Ele vai ter um endpoint público. Tem formas de você limitar isso, claro, né? Tem firewall que você pode habilitar e tal. Mas se você não tiver o conhecimento do que envolve essas configurações, você pode expor o seu ambiente para um risco muito grande usando esse mecanismo open source que a gente mesmo incentiva porque é a forma mais fácil de você começar. Mas não é porque é a forma mais fácil que é a forma mais segura, né, de se fazer. Então, eu recebo muita pergunta, por exemplo, de como é que eu gerencio a minha access key no Terraform? Como é que eu, né, garanto o meu arquivo de estado? E acho que é isso que a gente vai cobrir agora nos próximos slides. Exatamente. Bom, e ainda tem uma outra questão que é o open source ele não escala. Então, quando a gente começa a ver vários times trabalhando com Terraform dentro de uma companhia, é comum você ver N pessoas trabalhando de diferentes formas, com diferentes iniciativas. Então, você não tem nenhum workflow simplificado. Cada um está buildando do jeito que acha melhor, né? E aí, isso, eu acho que pelo processo em si, já mostra uma porção de riscos que a gente pode ter nesse tipo de situação. Para você ter uma ideia, eu cheguei a ter cliente que ele rodava
tanto iniciativas open source usando uma ferramenta de pipeline que ele tinha, como ele tinha uma licença Enterprise Cloud, e ele tinha também uma outra parte rodando num outro fluxo fora desse CI/CD no on-prem. Então, imagina, só nisso são 3 iniciativas que elas não se conversam, que elas provisionam infraestruturas diferentes, que elas possuem regras diferentes de análise. Então, assim, trazer governança para tudo isso se torna praticamente impossível se você não centralizar, né? Então, esse é um problema bem grande, tá? Você ter essas múltiplas iniciativas para os diferentes times. Então, como eu comentei, né, se você está usando um Terraform open source dentro de um notebook ou de uma máquina, né, isso não é seguro para workloads de produção. Então, é interessante se você quiser fazer um teste, se você quiser criar um seu primeiro ambiente, se você começar a entender, se você quer começar a entender como o Terraform funciona, mas não é recomendado para workloads de produção. Quando você começa a trabalhar com um open source, né, e trabalhando nessa questão do Object Storage que eu comentei, você ainda tem vários problemas aqui, porque você não sabe quem tem ou quem não tem acesso. Muitas vezes o controle de acesso nesse jump server, inclusive, ele pode ser um pouco ruim, né, de conseguir fazer esse controle, mas essa questão do Object Storage que nós já comentamos, né, que pode ser um outro problema, fora toda a questão da gestão das access keys, que é o que a gente também estava comentando com relação às variáveis, né? Então, muita gente tem acesso a muita informação privilegiada. E, por fim, a questão de CI/CD, em primeiro, ela não é utilizada amplamente, muitas vezes, né? Então, pensando que você tem múltiplas iniciativas, então, às vezes, um time coloca isso dentro de ferramentas de CI/CD. E nós também temos visto várias ferramentas de CI/CD que elas não possuem nem a capacidade de, por exemplo, criptografar o segredo. Então, basicamente, ela trabalha também com segredo em base 64, onde pode outra vez trazer um risco para a sua execução. E mesmo quando você fala de você colocar isso tudo num pipeline, existem várias coisas aí no meio desse pipeline, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que podem gerar problemas ou podem não te garantir, né, um deploy sustentável a longo prazo de infraestruturas a partir do Terraform quando você está utilizando o open source. Beleza? Parte de segurança aí é aquilo que eu já comentei com vocês, né? Isso aqui está totalmente bagunçado, é muito difícil de ter controle com tudo que está sendo provisionado, com tudo que está saindo. Então, como é que você vai manter segurança e compliance nesse tipo de ambiente, né? Por mais que você tenha code reviewing. Então, é bem complicado esse processo, porque eu já tive casos que tanto algumas coisas escaparam no code reviewing, como, por exemplo, o próprio code reviewing, porque tinha que passar por uma série de pessoas, ele simplesmente tirava toda a agilidade do processo de deploy de infra. Então, esse é um problema bem grande que tem também, tá? Você querer resguardar e você travar o processo. Então, é importante a gente sempre trabalhar nas duas pontas. Falando do Terraform Cloud, então, o Terraform Cloud é basicamente o nosso Terraform fornecido numa camada Enterprise via SaaS, então, desde a nuvem da própria HashiCorp. Tá? Então, a única coisa que vocês precisam fazer aí é administrar, criar os seus objetos ali dentro. Então, é bem interessante, é uma forma muito simples de você começar a usar o Terraform no Tier Enterprise a partir da nossa solução SaaS. Tá? Então, o Terraform Cloud é basicamente isso. E um detalhe importante aqui é que embaixo dele eu tenho o Open Source, tá? Não é uma outra solução, eu não criei um outro Terraform. É o Terraform que vocês conhecem. Ok? Só que em cima desse cara, eu tenho várias novas features, por assim dizer, que vai ajudar vocês nessa jornada de adoção da solução. Tá? Então, esse é um ponto que ele é bem importante. Falando de Infrastructure as Code, aí diferente daquelas múltiplas iniciativas que nós vimos, fazendo um link com aquilo, aqui você tem basicamente um workflow unificado. Né? Então, isso é uma coisa bem legal, onde basicamente tudo que você vai fazer de deployment ali dentro usando um Terraform Cloud, ele vai passar por um workflow único e consistente. Né? E também esse workflow, digamos, ele é criado de uma forma automatizada, você não precisa ficar configurando esse cara, criando seus steps, etc. Né? Que muitas vezes eu vi ou clientes tentando colocar tudo baixo a um único fluxo, né, de um pipeline, e isso gerava diversas limitações, ou em outros casos, clientes simplesmente criando diferentes pipelines para diferentes iniciativas e simplesmente fazia com que a coisa ficasse complexa de se manter. Então, aqui é um workflow único, é um workflow consistente e que ele vai cobrir basicamente todos os seus casos de uso. No final, como a gente comentamos, né, sugere o arquivo de estado, só que aqui no Terraform Cloud a gente trata o arquivo de estado de uma forma diferente.
ele é armazenado com segurança, ele é criptografado, ou seja, o arquivo ele é criptografado e armazenado, e nós também temos versionamento. Só que no topo disso tudo, então, legal, a gente resolveu as principais questões de segurança aqui. As principais, embora tenha uma que ainda está faltante, eu vou explicar para vocês. Mas vamos colocar que as principais nós resolvemos aqui. Ainda tem outras duas que o Terraform Cloud vai gerenciar para vocês. Toda a parte de gerenciamento de lock, então isso eu vou fazer. E eu possuo também uma camada de Role-Based Access. Então, eu consigo determinar qual usuário pode acessar que tipo de informação do arquivo de estado. Então, não é nem só se acessa ou se não acessa. É o que ele pode ver. Então, ele pode só ler? Não, ele pode ler e alterar, ou ele pode só ler os outputs. Então, assim, eu consigo ter todo um controle em cima do arquivo de estado com relação ao nível de permissionamento que eu vou dar para os diferentes usuários. Tá? As conexões com os VCS, aí a gente tem diferentes tipos de conexão que a gente pode fazer, ou seja, diferentes níveis de tipos de objeto que existem dentro do Terraform. Então, aqui a gente tem o nosso famoso GitHub, ele pode armazenar ali o nosso código, por exemplo, da infraestrutura em si, mas ele também pode armazenar códigos de outras coisas que existem dentro do Terraform Cloud, tá? Como, por exemplo, as políticas, que é quem vai nos trazer governança e controle, né, de compliance, e eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso, e os módulos também, que, como eu comentei, são feitos para serem de propósito único e serem reutilizáveis, né? Então, isso é um ponto bem interessante. Eu conecto tudo aí, eu acabo tendo, por fim, um GitOps, eu começo a ter ali os famosos webhooks para fazer execuções automáticas e etc. desses workflows que eu comentei anteriormente. As variáveis, que aqui não mais, a gente está falando de base 64, não mais, a gente está falando de variáveis dentro de arquivos de configuração, mas sim, nós estamos falando de variáveis que são armazenadas e elas passam por um engine de criptografia antes de serem armazenadas. Então, essa é uma outra coisa bem interessante. As variáveis, elas são todas criptografadas dentro do contexto do Terraform Cloud, trazendo um nível elevado de segurança. Os workspaces, que é a forma que eu tenho de, basicamente, fazer a segmentação da minha infra, né? Então, de fazer essa decomposição da minha infraestrutura. O que é legal dos workspaces é que é uma forma que eu tenho de, basicamente, decompor a minha infraestrutura e fazer com que cada parte da minha infra tenha seu próprio ciclo de vida, né? E o workspace, ele tem realmente, ele trabalha com uma segmentação completa. Então, cada workspace tem os seus arquivos, tem suas variáveis, tem seus arquivos de estado. Eu tenho todo um controle de segurança também aí de Role-Based Access de quem pode acessar o que dentro dos workspaces, fora controle de que workspace pode acessar os dados de estado do outro. Então, a exemplo, né? Vou fazer um exemplo simples aqui de uma infraestrutura monolítica. Aqui a gente tem até um exemplo bom, né? Network Compute Team. Então, assim, para você provisionar uma VM, você tem que saber qual rede você vai provisionar. E a rede foi provisionada do lado da infraestrutura de rede. Portanto, eu preciso fazer com que o time de compute possa acessar dados de estado do time de networking. Então, isso é uma coisa que ela é bem importante, tá? E eu consigo ter esse controle de quem pode acessar o arquivo de estado. Talvez isso faz sentido para o arquivo de compute, mas pode fazer sentido para o time de fila, por exemplo, né? Ou de algum outro time, de algum outro serviço compartilhado, ou que seja isolado numa outra rede, tá? Então, isso é um dado bem legal. Falando da parte de compliance e governance, então, em primeiro, entendam que a solução Terraform, ela suporta, né, uma iniciativa de nuvem híbrida, por assim dizer. Então, vai além só da gente fazer deployment, né? Por exemplo, na nuvem da Microsoft, eu consigo também fazer deployment de coisas que estão on-premises. Então, eu consigo trabalhar com coisas de Cisco, de VMware, de F5. Então, isso é bem interessante, que nos garante flexibilidade, onde eu começo a trazer toda a minha infraestrutura de um modo geral, baixo, ao Terraform, né? Então, a trabalhar infraestrutura as code desde o Terraform. Então, isso é bem interessante. E, novamente, tudo isso desde um fluxo único e simplificado, tá? Você não tem fluxos diferentes por deployments on-premises ou deployments de cloud. A parte de Policy as Code é a forma como eu vou garantir os guardrails, né, para essas execuções. Então, toda vez que eu vou executar um código, se eu quero criar um guardrail, se eu quero criar algum check, alguma regra, ou seja, alguma verificação em tempo de execução para garantir que determinados recursos saiam com determinadas tags, que tenham determinadas portas abertas, enfim, qualquer coisa que eu queira fazer uma análise, literalmente qualquer coisa, porque eu consigo desde o Sentinel, né, que é o nosso framework de Policy as Code, que trabalha em conjunto com o Terraform, criar políticas, as quais essas políticas vão analisar tudo que existe dentro de um plan.
né? Ou seja, é literalmente qualquer coisa que eu vou provisionar a partir do Terraform. E aí, com isso, eu consigo criar as minhas regras específicas para entender se aquilo que está sendo colocado dentro da minha nuvem ou dentro da minha infra local está ou não em compliance com as normas da companhia, né? Ou com as minhas normas de segurança, ou com as minhas normas de infraestrutura. Então, é bem interessante. É uma forma que eu tenho de garantir compliance em tempo de execução. Se não está em compliance, não vai para frente. E aí, o Wallace, deixa eu até pegar agora a palavra, aproveitar que a gente vai falar do Cloud Por Adoption favor. Framework, né? Mas você comentou uma coisa muito importante, que é você ter a política para garantir compliance em tempo de execução. E lembrando que no Azure, a gente também tem a política para garantir o compliance pós-execução, que são as políticas do Azure. Então, você pode ter um trabalho em conjunto, inclusive as políticas do Azure podem ser criadas e administradas via Terraform, né? De que você controla o que está sendo criado em tempo de execução com as políticas do Terraform Cloud, mas no Azure você vai ter um dashboard que vai ver se realmente as coisas estão compliance de acordo com a política, e se alguém criou alguma coisa na mão, né, fora do Terraform, o que eventualmente pode acontecer, você vai conseguir que essas coisas que saiam do processo, que sejam criadas na mão, ainda assim passem pela política do Azure, né? Então você tem essa complementação da política em tempo de execução e na política pós-execução, para você acompanhar o estado do seu ambiente, né? E aproveitando, a gente tem na Microsoft, né, o Cloud Adoption Framework, que é a nossa metodologia que guia a adoção de nuvem, né, para as empresas. É um framework bem detalhado, que cobre desde o planejamento, definição de estratégia, como preparar um ambiente para você migrar para a nuvem, né, ou para você implementar uma solução na nuvem, como você garante governança, gestão e segurança do seu ambiente, né? E o Cloud Adoption Framework, ele tem um conceito de landing zones. O que é o landing zones? É como você prepara o Azure para receber o seu workload. Então, como eu coloquei no exemplo no começo da sessão, né? Para eu criar uma máquina, eu preciso de uma rede. Então, se eu vou migrar uma máquina, eu preciso de uma rede, eu preciso de uma conectividade, às vezes VPN, às vezes um link dedicado, eu preciso de monitoração, eu preciso de segurança. Então, o Land Zones, ele é o que você precisa, o mínimo que você precisa para ter um deployment na nuvem, né? Seja para migrar a sua aplicação, seja para construir uma aplicação nova. E a gente tem dentro do Cloud Adoption Framework Land Zones já prontos, né, que a gente chama de Starter Templates, que são para começar, baseados em Terraform. Então, esses land zones, eles já vêm montados em Terraform com o mínimo que você precisa, né, o que a gente chama de MVP, ou Produto Mínimo Viável, para começar a usar Azure de uma forma estruturada, organizada e com governança. Isso incluindo, como eu falei, rede, incluindo monitoração, incluindo gestão de log, incluindo segurança, né, para você ter toda essa camada de gestão. Isso liga muito com o slide anterior que o Wallace estava comentando, das políticas, né? Então, você já nasce o seu ambiente seguindo uma estrutura de melhor prática, seguindo uma metodologia, né, com melhores práticas, com templates que já te ajudam a saber o que você precisa criar, né, para começar, e você pode ir customizando a partir disso, e usando tanto os recursos da nuvem para ter o controle do seu ambiente, como as políticas do Azure, quanto os recursos do Terraform, né, do Terraform Cloud, para garantir políticas de segurança em termos de execução, né? O Wallace falou coisas muito importantes ali, como a gestão da variável, que fica encriptada dentro do Terraform Cloud, a gestão do estado, né, a integração com o GitHub ou com o Azure DevOps. Então, tudo isso faz parte dessa parceria e mostra como a gente consegue ligar desde o desenvolvimento da infraestrutura como código, né, da parte de codificação do Terraform mesmo, até o deployment no Azure e pós-deployment manter essa gestão e essa governança de forma unificada. Exatamente, perfeito. Em conjunto com isso, nós temos também toda a parte de cost estimation, que é basicamente um levantamento do custo da infraestrutura que a gente está por provisionar. Então, o Terraform Cloud consegue fazer isso para você. Então, ele analisa o que você vai fazer o deployment, ele já gera um custo, ele consegue gerar os deltas conforme você vai modificando a sua infraestrutura, e você consegue colocar isso, inclusive, como uma regra dentro da política Sentinel. Então, eu consigo criar como um guardrail do tipo, se é um ambiente de dev, não pode passar um custo de $100 mensais. Então, se o custo estourar de $100, eu não vou fazer o apply. Então, eu consigo ter esse tipo de controle, tá? Single sign-on, uma forma muito simples da gente poder trazer os times, né, a bordo do Terraform Cloud. Então, eu consigo conectar facilmente com o Azure AD, por exemplo, e já fazer o import de todas essas pessoas, esses administradores que vão trabalhar junto com a plataforma. Então, bem tranquilo. O team management...
Pois não, Desculpa, pois não, pois não. só fazer a intervenção nessa parte do single sign-on. O single sign-on ele é baseado em SAML, né, protocolo SAML, isso já está disponível dentro da galeria de aplicações do Azure AD na camada free, porque antigamente existia uma requisição que para você usar SAML tinha que ser Azure AD Premium, mas hoje não. Hoje está disponível na camada free, então qualquer pessoa com Azure AD pode fazer essa integração com o Terraform Cloud. E aí você traz os seus usuários do Azure AD para autenticar e consumir os recursos do Terraform Cloud, né? Então você vai ter um único uma senha, você não precisa ter 2 usuários diferentes. Boa. Nós temos o Team Management, que é como nós agrupamos. Pensa que os teams são basicamente os grupos de usuário que nós temos, né? Os grupos de usuários que nós temos. Então, através dos teams que eu vou começar a trabalhar com os Role-Based Access. Então, vou estabelecer o nível de permissionamento que cada um tem nos distintos workspaces, para os distintos objetos que existem dentro dos workspaces em si. Audit Logs. Então, tudo que acontece dentro do Terraform Cloud é logado. Então, qualquer movimento, qualquer alteração, qualquer coisa, nós disponibilizamos isso, né, via API Endpoint para que você, através de um CIEM, como, por exemplo, o Sentinel, você consiga obter o Azure Sentinel, né, porque eu falei do Terraform Sentinel, então é importante deixar isso claro, consiga obter essa informação, consolidar tudo isso e ter observabilidade em tudo que está acontecendo, entender o que cada um está fazendo dentro ali, o que cada pessoa, ou enfim, as execuções que estão ocorrendo ali dentro. Então, isso é uma coisa bem importante para você ter visão e controle. Quando a gente fala de self-service infrastructure, né, o que é chave aqui é basicamente a construção de módulos, como eu comentei com vocês. Eles são os caras que vão nos abrir o caminho para uma infraestrutura self-service. Sobre os módulos, é bem interessante a gente entender que os módulos eles precisam ser desenvolvidos com propósito específico e permitir reusabilidade, né, a reutilização daquele código. Um exemplo de propósito específico, pessoal. Então, assim, existem os módulos que já estão prontos dentro do provedor da Azure. E os módulos que estão prontos, eles simplificam o deployment, por exemplo, de uma VM, de um banco, dos objetos que existem dentro da cloud. Né? Eles simplificam esse deployment. Só que entendam que eles ainda são genéricos, né? Eles vão fazer no final o deployment de uma VM, de um banco e por aí vai, né? Quando fala de proposta específica, você criar o seu módulo que ele vai fazer basicamente deploy de uma aplicação ou de algo que seja muito customizado para a sua necessidade. E que também não adianta eu criar um módulo, digamos assim, para especificar algo que somente eu vou utilizar. Então faz muito sentido eu criar algo que múltiplas pessoas possam utilizar, como o exemplo que eu dei, uma aplicação Java, que aí você vai ter banco, se ela for monolítica, né, web server, application server, pode ter fila, pode ter alguns serverless trabalhando em conjunto. Então, assim, tudo isso está dentro de um módulo. E o dev só tem que ir lá e colocar qual é o caminho do jar file. E acabou. Então, é isso que vai habilitar o real self-service, né, onde usuários, né, que não detêm nenhum conhecimento de Terraform podem trabalhar com a solução em si sem ter que codificar Terraform. Mod Registry, então, conforme nós fomos criando os módulos, eu tenho uma parte onde eu consigo registrar esses módulos dentro do próprio Terraform Cloud, manter isso de uma forma organizada, autodocumentada, com controle de versionamento, e aqui eu também tenho, né, um GitOps, digamos assim, envolvido, né? Então eu consigo amarrar isso a um repositório, eu consigo entender quando você bota um novo release, né? Quando você tagueia um novo release dentro do seu repo, o Registry entende isso e já lança isso como uma nova versão. Então, isso é algo bem interessante e deixa tudo muito organizado. Remote Operations, eu consigo, né, principalmente quando eu comentei com vocês, a gente começar a fazer deployments remotos, então até mesmo deployments on-premises, através de agentes, eu consigo trazer esses agentes e estender o braço do Terraform para trabalhar, para realmente trazer o benefício, trazer a nuvem híbrida, né, para ser tratada tudo baixo a um único guarda-chuva, que seria o próprio Terraform. Então eu consigo fazer essas execuções remotas. Aqui eu posso encarar de duas formas, tanto os agentes para rodar workloads locais, como até mesmo se eu quiser rodar um Terraform CLI na minha máquina, mas usando o back-end remoto de execução como um workspace do Terraform Cloud, eu consigo fazer isso, tá? Então o Remote Operations, ele basicamente lida dessas duas formas, o que facilita a gente trabalhar com ele utilizando um GitHub Actions, por exemplo, né? Eu consigo rodar um Terraform CLI lá, ele está chamando um back-end remoto. Adoção, pessoal, para vocês começarem, simplesmente podem ir no site app.terraform.io, criar sua conta é grátis, existe um free tier que você pode trabalhar, tá? Então fiquem tranquilos quanto a isso, pode criar sua conta, podem usar esse free tier.
podem explorar a solução. Como next steps, é bem interessante vocês explorarem nossa documentação, os tutoriais que existem, a documentação disponível dentro da página da Microsoft, tá? Então tá tudo lá. Vocês podem verificar o próprio registry de container que nós de provedor que nós temos público. Então ali você tem toda a documentação, tá? E conectem-se com a gente para conseguir obter mais informações, né? Então obter licenças, obter workshops, obter mais informações desde o nosso time, tá? Nós temos vários níveis de licença aí que podem te auxiliar e podem te apoiar nessa jornada de adoção. E, como uma mensagem final, novamente, podem nos contactar para obter um workshop, para obter uma licença de 60 dias. Estamos aqui para auxiliar vocês. Tudo bem? O nosso contato-chave aqui é o Maurício, que nós já apresentamos no início. Aí está o contato dele, está meio ruim de ler, mauricio@hashcorp.com. E é isso, pessoal. Sei que eu estourei um pouquinho de tempo, acho que eu consumi um pouquinho de tempo das perguntas, mas vamos às perguntas. Muito obrigado, Wallace. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade aí de falar com vocês. Eu tenho uma pergunta aqui que mandaram no privado, Wallace, que é por que eu usaria o registro de módulo, o Private Model Registry, quando os módulos estão disponíveis publicamente? Aí vai muito no sentido do que eu comentei com vocês, né, pessoal? Que está público, eles são recursos genéricos, eles não têm um propósito específico. Então, embora eles vão te permitir a reutilização, ele é uma simplificação de um recurso geral. Então, a exemplo, imagina que você tem uma VM e nessa VM você tem N informações que são requeridas. Você usa o módulo de deployment dessa VM, é uma forma mais simples de fazer deploy da mesma VM, né? Então, assim, é diferente de eu ter algo de propósito específico, como eu comentei, deploy de uma aplicação Java. Isso não está no Module Registry da Azure, por exemplo. Então, é onde faz sentido você desenvolver o seu próprio, com os seus requerimentos, com as suas necessidades, e registrar dentro do seu Private Module Registry, né? Perfeito, obrigado. Eu vou parar a gravação agora. A gente tem outras perguntas aqui, acho que acabaram ficando no chat. Tem uma pergunta do Wesley sobre o state file. Gosto de trabalhar com blob storage. Gostaria de saber se existe possibilidade de o próprio Terraform fazer o snapshot antes de executar o apply. Eu entendo que não, mas eu queria que o Wallace comentasse aí também. Não, perfeito. Ele não vai fazer isso, né? Ele não vai ter esse tipo de interação, mas é o que eu comentei anteriormente, Wesley. Toda a parte de você garantir a segurança é você ter uma solução como, por exemplo, o Terraform Cloud, né? Então, para você não ter que se preocupar com essas coisas, entende o que eu estou querendo dizer? Porque ali você vai ter, novamente, tudo versionado, tudo seguro, tudo com controle de acesso. Então, esse tipo de preocupação de você sacar um snapshot de um blob, quando a gente leva, por exemplo, para uma questão de um Terraform Cloud, eu não vejo que isso seria necessário, entende? É o tipo de preocupação que você não precisa, né? Como você falou, vai ter versionamento, eu vou ter o state encriptado, então, cara, eu esqueço, né? Exatamente. Eu esqueço essa preocupação. É isso aí. Obrigado. Mais alguma aí, Richie? Do meu lado, não. Eu tenho uma pesquisa de satisfação aqui, pessoal, que eu vou colocar no chat. Eu agradeço se vocês conseguirem responder. E estamos em contato aí com vocês, o que vocês precisarem entre Microsoft e a HashiCorp.